onde nós poderíamos trabalhar e, né, organizar todos os atores, os representantes que viessem fazer uma fala e aí deixar claro para esta casa, tanto para a Câmara, para o Senado, de que realmente essa é uma medida que tem que ser rejeitada, no sentido, inclusive, de dar respaldo até mesmo pela base governista do governo. Muito obrigado. Tudo bem. Lineu Neves Mazano, que falou pela CSPB. Deixa eu te falar, Lineu. Primeiro, vocês todos estão convocados. Já está aprovado aqui. Na próxima quinta-feira, 9h da manhã, o debate é com o movimento sindical, social, as centrais e as confederações. Hoje foi um debate técnico. Claro que vai ser muito importante que na próxima quinta as centrais se façam presentes e o plenário, que esperamos seja de sindicalista, vai nesse sentido. Posterior a isso, chamaremos uma reunião aqui com os ministros. Será a terceira reunião, onde vamos relatar o que ouvimos no dia de hoje e que ouviremos na próxima quinta. E depois, naturalmente, na comissão mista, nós podemos fazer um resumo de todo o trabalho que aconteceu aqui nesta comissão. Esse é o objetivo, porque aqui, como foi dito, e a minha preocupação, que não deixar passar despercebido. Encerrou o tempo para o plenário. Não. Já teve 2, 3, 4 audiências públicas e, pelo que percebi desta primeira, é unânime. A posição é unânime. Aqui ninguém divergiu aqui. E muito menos os senadores. Te digo que na bancada do próprio PT, não é questão fechada, não. Não é questão fechada e diria que um bom percentual de senadores do PT tem uma posição idêntica à minha, que sabe qual é a minha posição. Ok? Então, doutor Sidney Machado, que é advogado também do Direito do Trabalho e Seguridade Social da Universidade Federal do Paraná, que quer também dar aqui sua contribuição. Em seguida, eu vou passar a palavra para o Moacir, que vai falar pelos aposentados e pensionistas pela COBAP. Muito obrigado. Cumprimento, em primeiro lugar, o senador Paulo Paim, em nome do qual cumprimento toda a mesa. Gostaria de saudar a todos que resistem aqui a longas horas desse interessante e rico debate. Não poderia deixar de cumprimentar aqui o presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais, Carlos Alberto, a nossa colega Zilmara. Realmente uma honra, satisfação, uma oportunidade ouvir aqui, senador, essa prática de debate aberto e de intervenções, de fato, não só críticas, mas propositivas, de pessoas que estão preocupadas, todas numa direção de tornar o sistema previdenciário brasileiro mais equitativo, mais justo, ou seja, dar um direcionamento daquilo que nós pensamos de um projeto de país. Isso é particularmente uma satisfação. No caso do senador Paulo Paim, não é nenhuma surpresa, porque todos conhecem o compromisso histórico do senador com a Seguridade Social. Bem, eu vou falar por último e não quero cansá-los muito, não quero ser repetitivo daquilo que já falaram aqueles que me antecederam, de um modo muito apropriado, e gostaria de, dentro do meu ofício, um pouco de advogado, um pouco de professor, talvez trazer alguma contribuição, senador, que, quiçá, seja importante para esse debate, do ponto de vista do modelo previdenciário brasileiro. O que implica essas reformas para um sistema previdenciário tal como o brasileiro e como a Seguridade Social, como eu modestamente vejo isso. Adianto que, de início, eu compartilho, evidentemente, com as críticas que fazem do uso da medida provisória e não o faço só pela questão formal, embora isso seja importante, parece que a Constituição realmente vedaria, mas, sobretudo, porque se trata de um tema de previdência social. Nós sabemos, sempre se diz que as mudanças previdenciárias estão sendo preservados os direitos adquiridos, como é óbvio. Mas no sistema previdenciário nós sabemos, o modelo previdenciário tal como o nosso, a nossa tradição previdenciária, é um modelo público, contributivo, mas e que funciona através de um pacto de gerações. Ou seja, uma geração é que está sustentando a próxima geração. Então, qualquer mudança é uma mudança que impacta numa geração sempre futura, senador. Então, não basta garantirmos o direito adquirido.
Temos que pensar nas futuras gerações. Esse debate hoje ocorre na Europa de modo muito intenso, que é um debate com a essência da democracia. Como nossa geração vai fixar regras restritivas piores para as futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos? Que qualidade de democracia nós estaríamos trabalhando? Então, há uma cautela muito grande nesse sentido de mudar regras previdenciárias e impor uma penalização para as futuras gerações. Me parece que o princípio democrático sofre muito nisso. Dos aspectos jurídicos, eu li atentamente as medidas e, claro, há um debate estendido na imprensa de opiniões, e aqui nós reverberou isso muito. Me preocupou muito a questão do caráter das medidas. Nós, juristas, dizemos qual é o sentido e o alcance dessas medidas. De antemão, o governo justificou que se trata de ajuste, de combate à fraude, de algum ajuste no modelo, mas, a meu ver, não se pode dizer que se tratam de reformas pontuais. Tá? A meu ver, isso vai muito além. Lendo as medidas, você vê que as medidas enfrentam uma questão de acesso a benefícios previdenciários. Tá? Elas definem as regras de acesso, ou redefinem. Elas indicam critérios de elegibilidade para alguns benefícios. E elas alteram o valor dos benefícios. Então, dito isso, já é possível identificar, senador Paulo Paim, que nós estamos mexendo não em um outro dispositivo, nós estamos mexendo num modelo. Tá? Num modelo que toca prestações de auxílio-doença, pensão por morte, seguro-desemprego e abono. São 3 prestações que têm previsão constitucional. Então, são temas essencialmente constitucionais. Bom, mas não está se alterando a Constituição, é verdade. Mas, ao alterar a legislação básica, nós damos ou maior ou menor eficácia à Constituição. Então, quando a Constituição fala com direito ao risco doença, se a legislação restringe o acesso a esse benefício, de fato, a Constituição perde eficácia, perde sentido. Além disso, as medidas impactam num grupo substantivo de contribuintes da Seguridade Social, setor público, setor privado, que ficarão, desse modo, alijados, não terão direito ao acesso. É o caso, por exemplo, da pensão por morte. Portanto, eu não teria nenhuma dúvida em afirmar que não se tratam de ajustes. Se trata de uma reforma previdenciária bastante ampla do ponto de vista técnico. Esse debate, a verdade, não é novo. Em termos de direitos sociais, esse é um interesse bastante grande. Nós, todos aqui que militaram, sofreram nos anos 90, sabem disso. Nós enfrentamos as crises dos anos 90, mudanças nas legislações. Nós, no Brasil, por exemplo, no âmbito, para falar um tema muito próprio aqui da nossa CLT, mantivemos a nossa CLT. Mas tivemos muitas reformas pontuais na legislação, de tal sorte que houve, sim, uma reforma trabalhista no Brasil. Um pesquisador que tem uma tese de doutorado conhecido, o Dari Klein, da Unicamp, diz isso: olha, no Brasil houve reformas pontuais, mas se identificar, há uma coerência entre elas. Então, acho que nós poderíamos dizer o mesmo. Essas reformas são pontuais, mas de pontuais têm coerências, porque elas restringem o acesso aos benefícios. Então, há uma reforma substantiva. E é o que ocorre hoje na Europa. O ataque se dá hoje em todos os modelos europeus que pareciam sólidos, se dá exatamente em reformas pontuais, que vão se minando alguns direitos, vão se fragmentando. Isso para a Seguridade Social é bastante caro, sobretudo para a Seguridade Social brasileira. Nós sabemos do nosso longo, tardio atraso em termos de uma Seguridade Social ampla nos modos do Estado de Bem-Estar Social. Num rápido olhar histórico, nós sabemos que nós tivemos um problema grande de universalização do acesso à Seguridade Social no Brasil, em grande parte pelo nosso mercado de trabalho bastante instável, que o acesso ao emprego foi precário durante as décadas de 30 e 80, alta informalidade, baixos salários e assim por diante. E a Previdência, esse é o detalhe, senador Paulo Paim, era montada em torno de um modelo essencialmente contributivo. Então,
Então, se tinha benefícios desde que tivesse contribuições passadas. Esse modelo se revelou inócuo para o nosso país, porque a nossa base é de uma informalidade grande, contratos precários, de baixa duração. Então, se você estrutura a Seguridade Social em torno de contribuições passadas, você vai criar uma exclusão bastante grande. Então, esse é o déficit nosso. Esperava-se que a Constituição 88 reformulasse esse modelo e permitisse alguns direitos de cidadania que não vinculasse essencialmente ao contrato de trabalho, ao emprego. Porque nós não conseguimos universalizar o acesso ao emprego no Brasil e, logo, não se universalizaria nunca o acesso à Seguridade Social. Bom, mas lentamente a Constituição vem ganhando esses espaços de cidadania, pontualmente, com alguma resistência, a gente conseguiu isso. Essas medidas, a meu ver, vão na contramão. Eu não tenho todo o tempo para aqui, não quero molestá-los muito. Tem mais 2 minutos. 2 minutos. Então, eu vou tomar um exemplo na questão da pensão por morte, para talvez demonstrar essa minha hipótese. A pensão por morte, ela se manteve na Constituição historicamente, foi um dos primeiros benefícios. A regra na questão valor, a Lei 8.213, que é a legislação básica, nós sabemos, era de 50% mais 10%, e nós, em 1995, o senador Paulo Paim sabe bem, conseguimos elevar o percentual para 100%. Nos difíceis, bicudos, anos 90, de reforma, para não dizer outra coisa, nós conseguimos fazer isso. Eu tive a preocupação de buscar essa legislação na exposição de motivos, e acho que vale a pena nós agora aqui uma rápida menção, senador. Diz um trechinho da exposição de motivo da lei de 95, que passou a 100, diz. Nesse sentido, o que se objetiva no momento é a reformulação da legislação básica, de modo a acabar com o tratamento diferenciado dado a determinados grupos de segurados. Ou seja, quando se voltou a lei para fixar a pensão por morte de 100% para todos os segurados, se disse, olha, nós estamos uniformizando, dando isonomia. Não faz sentido mais criar 50%, 60%, 70%. É óbvio que agora nós estamos retrocedendo e poderíamos dizer, claro, o projeto não diz isso, né, que agora a legislação visa dar um tratamento diferenciado. Né? Então, é óbvio que não se ignora, para finalizar, que há um debate sobre a pensão por morte, o futuro da pensão, porque a base da pensão era a família clássica, tradicional, mas isso é um debate que deveria ser feito de um modo bastante amplo com a sociedade brasileira. Né? A jurisprudência brasileira tem avançado muito nisso, tem garantido benefícios a pessoas que não se encontravam naquele rol. Eu, para tentar cumprir o prazo, vou me encaminhar para uma nota final da minha intervenção. A meu ver, a preocupação maior é, de fato, com aquele objetivo da Seguridade Social de dar uma dimensão concreta à solidariedade. Se nós voltarmos a rediscutir critérios vinculados à contributividade, que está no DNA dessas medidas, não contribuir não tem direito, não tem critério, não tem direito, nós faremos uma regressão na sociedade brasileira, de profundas desigualdades. E cada dia estará mais distante, não só a Seguridade Social, não só a solidariedade social, mas um abandono progressivo da Constituição 88. Isso eu não tenho dúvida. Muito obrigado, senador. Tudo bem.